Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos falar sobre esse problema aí que eu estudei quando estava fazendo mestrado lá no Profimate. Em um corredor há 900 armários, numerados de 1 a 900, inicialmente todos fechados. 900 pessoas, numeradas de 1 a 900, atravessam o corredor. A pessoa de número K reverte o estado de todos os armários cujos números são múltiplos de K. Por exemplo, a pessoa de número 4 mexe nos armários de número 4, 8, 12 e assim por diante, abrindo os que encontra fechados e fechando os que encontra abertos. Ao final, quais armários ficarão abertos? Como será que esse problema pode ser resolvido? Dê uma pausa no seu vídeo, dá uma pensadinha nele e depois acompanhe uma das soluções possíveis com o professor Marcelo. Para resolver este problema, eu vou fazer a seguinte proposta. Você vê que os números são exagerados, 900 armários, e são 900 números que passarão movimentando esses armários. Então, minha proposta é, vamos diminuir para 10 armários, todos inicialmente fechados, e também só vão passar por lá 10 números. E a gente faz um estudo do que aconteceu nesses 10 primeiros e tenta pegar uma ideia para resolver para os 900. Vamos ver então o que acontece. Cada número que passar vai movimentar o armário que seja um seu múltiplo. Tá? Movimentar. Ou abre se estiver fechado ou fecha se estiver aberto. Por exemplo, o número 1, todos os armários que forem múltiplos do número 1, ele vai mexer. Tá? E no caso do número 1, ele vai mexer em todos, porque todos os números naturais são múltiplos do 1. Então ele vai mexer no 1, no 2, no 3, no 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Como todos estavam inicialmente fechados, é sinal que o 1 abriu todos. Passamos agora para o 2. O 2 vai mexer só nos seus múltiplos. Ele vai mexer no 2, no 4, no 6, no 8 e no 10. Legal. Então, esses que o número 2 mexeu, voltaram a ser fechados. Aqueles que ele não mexeu estão abertos. E aí vai entrar o 3. Quem são os múltiplos de 3? Nós temos o 3, o 6 e o 9. Na nossa lista só tem isso. Vai entrar o número 4. O número 4 movimenta o próprio 4 e movimenta o número 8, o armário 8. Aí vai o 5. O 5 movimenta o armário de número 5 e o número 10. O 6 vai entrar, só vai ter um armário para ele mexer, que é o próprio 6. O próximo múltiplo seria o 12, mas não está na nossa lista de estudos. Aí vem o 7, também só vai movimentar o 7. O 8 só vai movimentar o 8. O 9 só vai movimentar o 9. E o 10 só vai movimentar o 10. Tá? Então vamos ver. Uma primeira análise aqui. Por quem será que os armários foram mexidos? Se a gente for olhar. O número 1 só foi mexido pelo armário 1. O armário 2 só foi movimentado pelos números 1 e 2. O armário 3 pelos números 1 e 3. O armário 4, 1, 2 e 4. O 5 foi movimentado pelo armário 1 e pelo armário 5. Está começando a aparecer para a gente que cada armário foi movimentado por um divisor seu. Então todo número tem uma quantidade de divisores. E o que está acontecendo aqui é que o armário ele é movimentado por todos os seus divisores. Olha o 6. O 1 é divisor, o 2, o 3 e o 6. Então o 6 tem 4 divisores. O 7 já é número primo, 2 divisores, o 1 e ele mesmo. O 8 não é número primo, então tem divisor o 1, o 2, o 4 e o 8. O 9 foi movimentado pelo 1, pelo 3 e pelo 9. E o 10, 1 pelo 2, pelo 5 e pelo 10. Então é isso que está acontecendo. Cada armário é movimentado pelos seus divisores. Então se eu souber quantos divisores o número tem, será que me ajuda?
Agora vamos fazer um segundo estudo aqui. Por exemplo, o armário 1 estava fechado inicialmente, foi movimentado uma vez, ele terminou aberto. O número 2 teve duas movimentações. Fechado ele estava, abriu, fechou de novo. Ele terminou fechado. O número 3 também teve duas movimentações, ficou fechado. O número 4 teve três movimentações, então abriu, fechou, abriu, ficou aberto. Eu já posso especular, já foi um assunto que nós vimos anteriormente, que os números pares estão deixando os armários fechados e os números ímpares estão deixando os armários abertos. Paridade de novo aqui no nosso curso, hein? Então aqui, ó, se foram 2, par, ele ficou fechado. Então par fica fechado, porque abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, sempre cai no número par. 6 tem 1, 2, 3, 4. Então são 4, é um número par, ficou fechado. Abriu, fechou. O 7 tem 2, ficou fechado, é número par. O 8, 1, 2, 3, 4, fechado porque é número par. O 9, 1, 2, 3, ficou aberto porque é ímpar. E o 10, 1, 2, 3, 4, ficou fechado. Bom, a pergunta que ele faz é, depois que os 900 números passam, quais são os armários que vão estar abertos? Por enquanto, no nosso estudo, está aberto o número 1, o número 4 e o número 9. O número 1, 4 e 9 tem alguma coisa especial? Parece que sim. O 1, o 4 e o 9 são quadrados perfeitos. Ou seja, a raiz quadrada deles dá um número exato. Raiz quadrada de 1 dá 1. Raiz quadrada de 4 dá 2. Raiz quadrada de 9 dá 3. Então já temos um caminho. Será que somente os números quadrados perfeitos é que vão deixar essas portas abertas? Ou algum número que não seja quadrado perfeito pode fazer isso também? Pessoal, eu vou fazer uma atividade rapidinha, só para a gente ver como um número decomposto ele se comporta dentro de uma raiz quadrada. Uma das propriedades das raízes é que a gente pode simplificar índice com o expoente dos radicandos, tá? No caso, o radicando está decomposto em fatores primos. Então vamos ver o que a gente poderia fazer com este número aqui, que eu nem conheço, tá? 2 elevado a 4 vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5 elevado a 6. A gente sabe que na raiz quadrada o índice é 2, ela não aparece, mas está lá. Então eu posso simplificar o 4 com o 2. O que vai acontecer? 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Então esse 2 elevado a 2 saiu de dentro da raiz, porque aqui ficou o índice 1, sinal que não existe mais a raiz. A mesma coisa vai acontecer com o 3, eu posso simplificar direto, tá? Esse 2 com o 2 do índice, ele desaparece. 5 elevado a 6, o 6 e o 2, eles são simplificáveis por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3. Então aqui vai ficar 5 elevado a 3 fora da raiz. Então o resultado desta raiz quadrada é esse número. Tá? A gente não precisou calcular via calculadora, nem precisamos fazer no braço. Nós fizemos utilizando apenas a propriedade das raízes. Agora, esse outro exemplo eu tenho 2 elevado a 1, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 elevado a 8. Aí o que vai acontecer? 3 elevado ao quadrado, eu consigo simplificar com o índice 2. Vai sobrar apenas o 3 aqui fora. 5 elevado a 8, o 8 e o 2 são pares. Então dá para dividir por 2. Eu vou ficar com 5 elevado a 4 fora da raiz, porque 2 dividido por 2 vai dar 1. Acabou a raiz. Agora esse 2 elevado a 1 eu não consigo simplificar com o 2 no índice. Então ele continua dentro da raiz. Ou seja, nesse segundo exemplo, a raiz não é exata. Sobraram aqui dois números primos fora da raiz, mas ainda continuou 2 lá dentro, sinal que esse número é um número irracional. No primeiro caso, como todos os expoentes eram pares, aí sim a gente tem um número exato, uma raiz quadrada exata. Então veja bem, todo número quadrado perfeito, ele tem que decomposto
possuir apenas expoentes pares, porque senão ele não sairia de dentro da raiz quadrada. No encontro passado, nós falamos sobre a quantidade de divisores de um número, como que a gente calcula utilizando o princípio multiplicativo. Eu vou deixar até como sugestão para vocês aqui, não percam, tá muito legal esse encontro. E aí nós vamos utilizar essa ideia para ver o que acontece com a quantidade de divisores de um número quadrado perfeito e de um número que não é um quadrado perfeito, como o 150. Então veja o que acontece. Como ele é quadrado perfeito, quando eu decomponho ele em fatores primos, todos os seus expoentes ficam pares. E aí como que eu calculo a quantidade de divisores deles? Eu vou olhar para os expoentes dos nossos números primos e vou aumentar uma unidade de cada um. Então esse aqui, 4, vai passar a ser 5. Esse 2 vai passar a ser 3. Ou seja, quando eu aumento uma unidade desses expoentes, todos eles viram ímpares. E aí, na hora que eu multiplicar esses ímpares, o resultado também vai ser ímpar. 5 vezes 3 vai dar 15. Quando que numa multiplicação o número fica par? Ele tem que ter pelo menos o primo 2 uma vez. Tá? O número primo 2 é o único par. É ele que torna as multiplicações pares. Se o 2 não aparecer na multiplicação, o número é ímpar. O número 144 tem então 15 divisores. Agora, quando eu tenho um número que não é quadrado perfeito, nem todos os expoentes vão ser pares. Tá? No caso aqui, só o 5 elevado a 2 que é par. Aqui o 2 é elevado a 1 e o 3 é elevado a 1, que são ímpares. Então, para cada primo, eu vou aumentar uma unidade no seu expoente. Então, esse aqui que é 1, vai virar 2, já virou par. Esse aqui também que é 1, também vai virar 2. Já temos 2 pares aí. E esse aqui vai virar 3. Quando eu faço essa multiplicação, eu chego na quantidade de divisores desse 150. E aí só pode dar um número par, porque eu tenho 2 na multiplicação. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Ou seja, se o número é quadrado perfeito, ele tem um número ímpar de divisores. Se o número não é um quadrado perfeito, ele tem uma quantidade par de divisores. E no nosso problema, a gente viu que só vão ficar abertos os armários que têm uma quantidade ímpar de divisores. E quem são eles? São os números quadrados perfeitos. Então a resposta para o nosso problema do armário, eu vou colocar da seguinte forma. Vai ser o 1 ao quadrado, o 2 ao quadrado, que é o 4, o 3 ao quadrado, até chegar no 30 ao quadrado. Porque 30 elevado ao quadrado é o próprio 900, que era o último armário. Então estes são os armários que vão ficar abertos. Se você ficou com dúvidas ou quer dar alguma sugestão, deixe aí nos comentários ou entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. Professor Marcelo deixa um forte abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.